Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, todos os que nos acompanham agora por este canal do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Nós estamos de volta trazendo mais uma vez um tema sobre a nossa doutrina espírita, pensamento de Jesus, o Evangelho do Cristo para todos nós, nesse período em que precisamos tanto da assistência, do amparo dele, na verdade, da companhia do Mestre Jesus, que nunca nos abandonou, na verdade. Nós é que nos afastamos dele. Nós trouxemos um tema, outra vez um tema com um tema diferente. Abril. Abril. O que tem a ver abril, né, com o Espiritismo? É o que nós vamos mostrar hoje. Antes, porém, que nós comecemos a nossa fala, nós convidamos a todos para que façamos juntos uma oração, uma prece de agradecimento a Deus, a Jesus. Esse mestre amigo, amoroso e bom, que está sempre do nosso lado, aguardando de nós as melhores disposições para que nós sejamos ajudados, amparados. Por isso, Senhor, nós pedimos para que nós sejamos capazes, sim, de, através dos nossos pensamentos elevados, nossas atitudes, nosso comportamento, facilitarmos o contato contigo e com os benfeitores espirituais, aqueles que, em teu nome, de nós se aproximam tão amorosamente nesse período, para nos auxiliar e para nos dar as respostas que vêm de ti, o auxílio, o amparo, o encorajamento, a fé. Assim, Senhor, nos abençoa. E, em especial, aqueles que nos acompanham agora em seus lares, e, como sempre pedimos, para que tua presença seja sentida em cada lar, em forma de saúde e de muita paz. Abençoa, Senhor, todos nós, amigo querido, hoje e sempre. E que Jesus abençoe a nossa humanidade, né, meus amigos? Nossa humanidade tão sofredora. É lógico, nós pedimos por todos os que nós sabemos que estamos próximos aqui, nossa família, né, material, mas a nossa família é muito maior do que isso, não é verdade? Nós temos nossos irmãos em outros estados aqui do Brasil, em outras cidades, em outros estados. Nós temos nossos irmãos em outros países. Nós temos nossos irmãos na espiritualidade, aqueles que já fizeram o retorno à pátria espiritual. E num grau mais amplo ainda, nós temos nossos irmãos em outras esferas. Então, que todos nós sejamos alcançados pelas bênçãos de Deus e de Jesus. Abril, 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 o mês de abril. Nós falaremos sobre esse é o nosso tema de hoje, porque esse mês faz com que nós, espíritas, tenhamos muitas razões para comemoração, que nós também comemoramos. Comemoramos com o estudo, com o trabalho, comemoramos com a confraternização, enfim, de várias formas, né? Nós podemos celebrar, se é que eu posso usar essa expressão, o mês de abril e suas efemérides, as suas datas, suas ocorrências mais significativas. Eu vou pedir a permissão de todos os senhores e as senhoras para compartilhar aqui algumas slides que nós preparamos, para que vocês vejam quão rico é o mês de abril para nós espíritas. Todos os meses, todo janeiro, de janeiro a dezembro, sempre tem alguma coisa para que nós comemoremos. Mas abril é especial. Abril é especial. É o mês em que essa luz se acende sobre nossas cabeças, sobre o nosso coração. Abril é um mês muito especial. Nós, por exemplo, lembramos que em abril, está correndo, na verdade não aconteceu, mas está para acontecer a qualquer momento, a instituição no Brasil do Dia Nacional do Espiritismo, no dia 18 de abril. Existe um projeto que está, né, o relatório já foi lido no ano de 2019, aguardando somente o pronunciamento lá do plenário, né, da Câmara dos Deputados, e depois não sabemos exatamente qual o rito que será o seguinte, para que seja definido no Brasil o Dia Nacional do Espiritismo. E por que não no mundo, né? Futuramente, porque estamos falando aqui de uma data global, né? O Livro dos Espíritos veio para o planeta, não para o Brasil. Mas alguém teve a iniciativa no Brasil de fazer com que nós espíritos tivéssemos um dia. Na verdade, nós já temos. A verdade é que todos nós nos consideramos, ou consideramos por nossa própria conta, o dia 18 de abril como o dia do espírita, o dia do espiritismo.
Nesse caso específico, para nós, o mês todo é o mês do Espiritismo, porque nós vamos lembrar algumas datas. Não são todas, tá, gente? Não são todas, que são muitas datas. Nós agradecemos aqui a pesquisa feita por Maria Helena Marcon. Foi de um trabalho dela que nós retiramos essas datas todas, que está no site da Federação Espírita do Paraná, lá em feparaná.com.br. Um trabalho muito bem feito, e como ele é muito extenso, a gente não pode privilegiar todas as datas, por isso escolhemos algumas, esperando que tenhamos feito a escolha correta. No dia 1º de abril de 1858, é a data, a primeira data, na verdade, a data mais significativa, penso eu, de abril, né, pelo menos, 1º de abril, para que nós meditemos a respeito desse mês, né, de tantas festividades, eu diria, no nosso movimento espírita. Esse trecho que vocês veem ao lado dessa imagem da galeria onde funcionava a primeira vez, pela primeira instalação, né? Depois ela mudou de endereço mais algumas vezes, a sociedade, tem um trecho de Kardec, que a gente acompanha, eu peço para que vocês nos acompanhem, onde ele diz assim: a extensão, por assim dizer, universal, que a cada dia tomam as crenças espíritas, fazia vivamente desejar-se a criação de um centro regular de observações, e essa lacuna acaba de ser preenchida, diz Kardec. Olha que interessante, falando a respeito da criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É interessante que ela recebeu um pedido muito carinhoso de sociedade. A sociedade, cuja formação temos o prazer de anunciar, diz Allan Kardec, composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenção ou de prevenções e animadas no sincero desejo de serem esclarecidas, contou, desde o início, entre seus associados, com homens eminentes por seu saber e por sua posição social. Eram pessoas respeitáveis, porque igualmente respeitável vinha, né, eles de trazer a mensagem, né? A mensagem tinha que partir de pessoas que tivessem, né, essa seriedade, esse comprometimento com a causa, né? E Kardec continua: ela é chamada, a doutrina, disso estamos convencidos, e a sociedade também, é claro que no caso da sociedade, é chamada a prestar incontáveis serviços à comprovação da verdade. A doutrina e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E falando da sociedade, o seu regulamento orgânico lhe assegura uma homogeneidade, ou seja, uma paridade de direitos, não existia nada superior ao outro, sem a qual não há vitalidade possível. Baseia-se na experiência dos homens e das coisas e no conhecimento das condições necessárias às observações que são objeto de suas pesquisas. E Kardec continua: vindo a Paris, os estrangeiros que se interessarem pela doutrina espírita encontrarão, assim, falando da sociedade, um centro ao qual poderão dirigir-se para obter informações e onde poderão também comunicar suas próprias observações, ou seja, compartilhar as suas experiências como espíritas em diversos lugares. Isso aconteceu muito. Kardec recebia relatos de ocorrências, fenômenos, instruções, enfim, e foi assim mesmo que ele acabou juntando todo aquele material para compor depois, primeiramente, o Livro dos Espíritos. Então, 1º de abril, olha o mês de abril, 1858. Tem mais abril, querem ver só? Aqui nós estamos também no dia 1º de abril, mas agora de 2011, quando foi lançada aqui no Brasil a obra, ou o filme, é uma obra, evidentemente, As Mães de Chico Xavier. É emocionante, né, a história, todos sabem da vida apostólica de Francisco Cândido Xavier, o consolo que esse homem trouxe para tantas e tantas mães, pais, filhos e para todo mundo que o procurava, né? E ele sempre tinha, graças à sua capacidade psíquica, eu diria, na sua moral elevada, né? A pureza do seu sentimento, era um homem de um coração, era não, é, né? Um homem de um coração de uma pureza assim que é uma coisa impressionante. E isso favorecia o contato dos espíritos, especialmente daqueles que vinham, né, trazidos pela espiritualidade amiga para consolar os que ficaram aqui na Terra.
Então, mais uma data, 1º de abril de 2011. Ainda no mês de abril, no dia 2 de abril, lá em 1869 agora. Nós lembramos que Allan Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869. Entre o dia 31 e o dia 2, ele foi velado evidentemente, no dia 2 ele foi sepultado, mas ele não foi sepultado, o seu corpo não foi sepultado diretamente no Père Lachaise, em Paris, não. Ele ficou a Montmartre primeiro, Montmartre, ou Montmartre. E nesse cemitério, ou que se vocês veem aí uma fotografia, uma imagem dele, ele ficou por um ano aí, até sim daí os seus despojos serem transladados para esse hospital, eu ia falar hospital, para esse cemitério, aí sim o Père Lachaise, que não tinha esse dolmen. Ele chegou 2 dias antes da colocação dessa estrutura, tá? Ou seja, ele chegou no dia 29 de março. Mas ele foi oficialmente inaugurado, né, no dia 31 de março, para dar exatamente um ano, né, após a sua desencarnação. Então, aqueles que já visitaram, conheço muitas pessoas que visitaram o Père Lachaise e vê realmente que diz que é sempre assim, cheio de flores, muitas homenagens, que mais do que merecida para o codificador. Mas abril, gente. No dia 2 de abril, olha que data maravilhosa, nasceu o maior apóstolo do Espiritismo, se é que eu posso colocar assim. Ele é chamado de apóstolo mesmo. O apóstolo Chico Xavier. Um homem de uma simplicidade, como já falaremos, tem mais outras vezes que ele aparece em abril. A simplicidade dele, a seriedade, o compromisso para com a tarefa doutrinária, realmente o Chico é inigualável. Aí uma opinião minha particular, o Chico é inigualável, incomparável. O trabalho desse homem, a missão do Chico Xavier, não tem como comparar. Ali está o local, data de nascimento dele, também no começo de abril de 1910. Né, o nome dele, Francisco de Paula Cândido, e desencarnou, todos nós sabemos, quando o Brasil aí estava festejando mais um campeonato mundial, aí para que nós não, né, talvez não concorrêssemos, né, com um ato mais solene ainda, que foi o retorno desse homem à pátria espiritual. Mais abril, agora lá nos Estados Unidos, 1929, dia 7 de abril. James Whitley, ou James L. Whitley. Esse homem, ele fez uma proposta lá no Senado americano, muito interessante. As pessoas eram, né, no Brasil acontecia, era terrível, vou mostrar outras anos daqui a pouco, aquela perseguição, enfim, aquela dificuldade toda para se dizer espírita, para se dizer religioso em forma geral, mas especialmente os espíritas. E nos Estados Unidos, esse senador, ele fez uma proposta, ele apresentou um projeto de lei dando liberdade para que os médiuns exercessem sua faculdade mediúnica. Enquanto isso, diz a biógrafa, a pessoa que acolheu, já falamos, a nossa Malena, aqui no Brasil as perseguições aconteciam. Ainda um pouco sobre esse homem. Não fora a bravura de alguns valorosos espíritas, dentre os quais do querido Adolfo Bezerra de Menezes, aqui no Brasil, se não fosse a coragem do Dr. Bezerra, talvez ainda estivéssemos revivendo aquela época dos cristãos em que se reuniam nas catacumbas, ou seja, escondidos, né, para ficarem livres das perseguições políticas da época. Era uma coisa impressionante. Até tem pessoas que estão encarnadas aqui no nosso meio ainda que viveram isso aqui no Brasil. Não faz muito tempo, não. Ainda hoje, tanto é que está aqui, ainda hoje, em pleno século XXI, ainda sentimos os resquícios dessas arbitrariedades da época da Inquisição. É uma coisa muito antiga. Você fiscalizar, impedir reunião, impedir, é uma coisa assim realmente absurda, é pouco para definir. Mas abril, olha que coisa mais linda. No mês de abril, no dia 11 de abril de 1900, desencarnou, no Rio de Janeiro. Foi às 11 horas e 30 minutos da manhã. O nosso Kardec brasileiro, Dr. Bezerra de Menezes. O nome era Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que era veio da mãe o Cavalcante, depois ele acabou usando só até Menezes. Ficou conhecido aqui no Brasil como médico dos pobres. Foi 2 vezes presidente da Federação Espírita Brasileira. E nasceu no lugarejo, lá no Ceará, chamado, aqui não está freguesia, mas as tradições literárias mais antigas trazem como freguesia do Riacho do Sangue, né? E lá no dia 29 de agosto de 1831.
Então, mais uma efeméride, né, digamos assim, para o mês de abril. Dia 11 de abril, desencarnação de Bezerra. Indo lá para a Europa de novo, aqui nós temos Leon Denis. Ele desencarnou também no dia 12 de abril de 1927, ou seja, 27 anos depois de Dr. Bezerra, em Tours, na França, né, escritor, filósofo, um filósofo de primeira linha. Nasceu na mesma cidade, no 1º de janeiro de 1846. Desencarnou em 2 de abril de 1927. Pouco tempo, né? 27 aí, né? Nos anos, no começo, final dos anos 20. Esse livro que vocês veem, que foi reeditado, não, foi editado, na verdade, foi feita uma seleção de textos, a Federação Espírita Brasileira cuidou de fazer uma edição especialíssima desse livro, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. É exatamente aquele que eu estou sem meu exemplar aqui, está aqui em cima, é exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que o primeiro nome do Evangelho não era Evangelho segundo o Espiritismo, era esse que vocês estão vendo aí. Repito que a Federação Espírita Brasileira fez um trabalho muito bonito, e colocou à venda, tá, o público pode ter acesso a essa obra, como ela foi concebida originalmente. Repetimos, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, abril, 15 de abril de 1864. A partir da segunda edição, ela já saiu com o nome de O Evangelho segundo o Espiritismo. Veja quanta coisa tem em abril, gente. Mas tem mais, né? Aí, essa edição definitiva depois, né, a partir da segunda edição. Não com essa capa, é claro, né? Mas só para vocês verem que o nome do Evangelho segundo o Espiritismo não era esse nome na sua concepção original. Ainda abriu aqui uma personalidade do movimento espírita mundial, é um dos espíritos da codificação, tem mensagem assinada no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou me referindo a Sor Juana Inês de la Cruz, que é uma das encarnações ou das reencarnações de Joana de Ângeles, o guia espiritual do médium Divaldo Pereira Franco. Ela nasceu, essa existência em abril, né? No México, em San Miguel Nepantla, né? A 12 de novembro de 1651. Veja quanta coisa tem em abril. E tem mais em abril. O Livro dos Espíritos, esse é o marco, que eu diria, é aquilo que fez com que fosse proposto, né, no Senado, e com certeza, se de repente, se estiver desatualizado, até já está em vigor, eu não estou sabendo, a proposta de que nós tenhamos um dia do Espiritismo, um Dia Nacional do Espiritismo. É em razão do lançamento desta obra, a pedra fundamental da codificação, o Livro dos Espíritos, lançado lá na França, em Paris, no dia 18 de abril de 1857. Essa edição também, essa edição, ela é a 5019, a partir de 1860, porque a de 1857 só tinha 501 perguntas. Era bem reduzido, né? Praticamente só metade, né? Então, essa é a primeira edição original, que não tinha essa capa também, evidentemente. Tinha 501 perguntas. A partir de 1860, repetimos, foi que ela começou, que essa edição recebeu as 1019 que nós conhecemos hoje. Esse livro, João Edson, Nogueira de Faria não tem nada a ver, né, com, com, com o dia 15. Não. O livro não foi lançado dia 15, nada a ver com o dia 15, desculpe, com abril. Tem nada a ver com abril, o livro. Mas tem a ver com um personagem central dessa obra de Nogueira de Faria. Um livro muito interessante para aqueles que estudam a mediunidade, porque vai tratar de uma médium, Dona Ana Prado, lá no estado do Pará, uma médium de efeitos físicos que promovia. Olha, eu não vou fazer spoiler do livro, que é fácil de achar. Não, é relativamente fácil achar esse livro. Mas vou deixar aqui a surpresa para que vocês procurem a quantidade inimaginável de efeitos físicos, de fenômenos que foram que ocorreram na presença dessa médium, graças à sua influência, evidentemente, claro, para que vocês vejam a riqueza de detalhes. Era um período de grandes experimentações ainda, né, de comprovações no campo da mediunidade, e ela desencarnou, abril, no dia 23, lá no ano de 1923 também, 23 de abril de 23. Né? E esse livro, O Trabalho dos Mortos, o livro do João, repito, não é obra de Ana Prado, mas é um livro que trata dessa médium tão conhecida, talvez uma das mais conhecidas no Brasil, muito embora pouco estudada. É conhecida, a dona Ana é conhecida sim, mas merece ser um pouco mais estudada.
com a nossa Ivone do Amaral Pereira, uma médium fantástica também, e que infelizmente não temos dado a ela o alcance em termos de estudo que ela merece, né? Abril também, meus amigos. Esse prédio fica na Alameda Cabral, anexo, do lado do prédio da Federação. Nós estamos falando aqui da creche, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que hoje ela, em razão de contratos medidas administrativas, políticas do governo municipal, não está conosco atualmente, está à disposição da prefeitura para funcionar. Não sabemos se está ainda, né, recolhendo, acolhendo as crianças, mas foi fundado. Olha só que interessante esses dados. É uma unidade social de atendimento ao nosso público, né? Em 2007, teve seu nome alterado para Centro de Educação Infantil, Creche Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E é uma obra, assim, que a gente já conversou com pais que tiveram filhos educados nessa creche, eles ficam maravilhados com a forma carinhosa, o respeito, né, a fraternidade, a espiritualidade, como é conduzida, a forma espiritualizante, espiritualizada, como é conduzido os trabalhos nessa creche. E não podia ser diferente, né, meus amigos? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um quê de Abril também. E agora sem ligação com a sua primeira edição lá, que nós falamos agora há pouco, né? A Imitação do Evangelho. Mas é que no Brasil ele chegou em abril. Foi lançado no Brasil no dia 29 de abril. Brasil, abril, né? E nós temos aqui uma razão também para trazer o Evangelho aqui, fazendo essa ligação com o mês de abril também. Obras póstumas aí, opa, aí não tem nada a ver com abril, quem estuda sabe. Obras póstumas não, mas um acontecimento que está em obras póstumas tem tudo a ver com abril. Foi no dia 30 de abril de 1856, portanto, um ano antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Esses materiais foram recolhidos depois e reunidos nessa obra. Tem um relato muito interessante, que a gente não vai entrar em detalhes, explicar porque as informações elas são um tanto quanto fechadas, né? Elas precisam de uma interpretação, de um estudo, aprofundamento. Mas a gente consegue entender o que Allan Kardec recebeu, porque nesse dia 30 de abril de 1856, repetimos, foi transmitida a Allan Kardec a primeira revelação mediúnica a respeito da sua missão aqui na Terra. Está nesse livro também. Fica mais uma dica de leitura para aqueles que tiverem interesse, né? Ali está registrada nessa obra, em Obras Póstumas, foi reunido esse material, a primeira informação, a primeira revelação da missão de Allan Kardec. E diz alguma coisa mais ou menos assim, aliás, o próprio Kardec falando. Eu assistia, desde algum tempo, às sessões que se realizavam em casa do Sr. Rostand. E começara aí a revisão do meu trabalho, que posteriormente formaria o Livro dos Espíritos. Ele estava se preparando, por isso, é claro, ele assistiu todas as reuniões, as que pôde, reuniu o material, enfim. Aí Kardec continua dizendo, nessa obra, numa dessas sessões, muito íntima, a que apenas assistiam 7 ou 8 pessoas, falavam estas de diferentes coisas relativas aos acontecimentos capazes de acarretar uma transformação social no planeta todo, quando o médium, tomando da cesta, espontaneamente escreveu isso, ou seja, um alcance elevado, um pensamento elevado, uma ideia elevada, um conceito elevado, um propósito elevado, uma informação elevada. O espírito veio, enquanto eles discutiam isso, escreveu assim: quando o bordão soar, abandoná-lo-eis. Como se fosse, depois que estiver tudo pronto, eu posso me retirar. Apenas aliviareis o vosso semelhante. Individualmente o magnetizareis a fim de curá-lo. E continua a mensagem. Depois, cada um do posto que lhe for preparado, porque tudo se fará mister, pois que tudo será destruído, ao menos temporariamente. Nossa, mas é uma metáfora isso? Qual é o segredo? Podemos entender da seguinte forma: o pensamento que vigorava à época tinha que ser transformado. Basicamente isso.
o pensamento materialista, por exemplo, as ideias, né, que iam contra os preceitos básicos fundamentais, né, a liberdade do homem, o progresso, enfim, tudo que nós já conhecemos do Espiritismo, tudo aquilo seria destruído. E continuou. Deixará, isso é muito profundo, isso é transcendente, isso talvez não tenha acontecido, talvez não, com certeza não aconteceu na Terra ainda. Deixará de haver religião. E uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. A religião do amor aqui, viu, gente? Aqui não falando de uma religião com nome, com da porta, não. Estamos falando aqui de uma religião da fraternidade do amor. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Olha a missão do Espiritismo. Quanto a ti, Rivaio, a tua missão é ir. A primeira revelação. Sobre teus ombros está colocada a grande responsabilidade de fazer com que o mundo tenha um facho. Por isso nós colocamos no começo vocês viram o primeiro slide, aquela luz. Aquilo simboliza a doutrina espírita iluminando as consciências aqui na Terra. Feito isso, a cestinha, onde era aquela cestinha de vime, que era colocado o lápis, livre, se voltou rapidamente para o meu lado, Kardec falando, como teria feito uma pessoa que me apontasse com os dedos, né? Ou seja, a cestinha, evidentemente, os espíritos se movimentando, veio na direção do Allan Kardec, né? Para mostrar que está falando com ele. Voltando-se para um colega que estava do lado, a mensagem que veio foi essa que vocês estão vendo ali. A ti, M, né? Abreviou-se o nome da pessoa. Essa pessoa tinha umas características bem interessantes, por isso a mensagem. A ti, M, a espada que não fere, porém mata. A espada que não fere, mas mata, pode ser a nossa língua, né? Com certeza a nossa língua, as nossas ideias, aquilo que nós falamos. E continuou dizendo para essa pessoa, o mensageiro espiritual, contra tudo o que é, serás tu o primeiro a vir. Ou seja, você está agindo de um jeito, mas você vai se transformar a tal ponto que vai nos ajudar nessa missão. Ele, Rivaio, virá em segundo lugar. É o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Olha que mensagem mais enigmática, né? Tinha um mundo todo para ser transformado. Não bastava a Revolução Francesa, não bastava toda aquela revolução das ideias, né? Aquela abertura que aconteceu desde 1789. Era preciso que viesse uma ideia ainda mais forte, uma ideia mais profunda no campo da filosofia, da ciência e, consequentemente, da religião, para que o mundo fosse transformado. Olha o nível dessa mensagem, que pode ser feita outras interpretações, é claro. E tem uma nota que é a continuação que diz assim: foi essa a primeira revelação positiva da minha missão, Kardec falando. E confesso que, quando vi a cesta voltar-se bruscamente para o meu lado e designar-me, me chamar-me pelo nome, não me pude forrar a certa emoção, é claro, evidentemente. E nós todos sabemos quem é que estava falando para Allan Kardec nessa hora. O senhor M, que assistia àquela reunião, para quem também assistia dessa mensagem que vocês falaram, ou os espíritos da mensagem, não foi a sexta, claro, era um moço de opiniões radicalíssimas. Por isso a mensagem disse: você vai se transformar. Envolvido nos negócios políticos e obrigado a não se colocar muito em evidência. Mas isso tudo seria modificado, como disse a mensagem. Acreditando que se tratava de uma próxima subversão para o Sr. M, né, aprestou-se a tomar parte nela e a combinar planos de reforma. Só que ele pensava que era um tipo de reforma diferente, né? Ele, aliás, um homem brando e inofensivo. Que era só a aparência que ele tinha de toda aquela severidade. Aqui nós precisamos parar para meditar um pouquinho a respeito, né? Da grandiosidade da responsabilidade, do tamanho da responsabilidade que os benfeitores espirituais, responsáveis pela codificação, colocaram nas mãos do Sr. Allan Kardec e de todos aqueles que o assessoraram na codificação espírita, não é verdade? Como eu disse, não vamos comentar mais profundamente, porque a própria mensagem, repetimos, um tanto quanto enigmática, e pode nos induzir a algumas conclusões equivocadas. Mas é belíssima a mensagem. O seu teor está mais que claro para todos nós, não é verdade? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, agora sem falar mais em Abril, nós temos
uma informação, várias informações, que são de um peso decisivo para todos nós. Eu estou me referindo ao capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, quando nas instruções dos Espíritos, no advento do Espírito de Verdade, ou seja, o próprio Cristo falando para todos nós, ele diz textualmente assim: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. A gente, como espírita, lê isso muito rapidamente e pensa assim: eu preciso cumprimentar o meu irmão quando chega à casa espírita, eu preciso ser bonzinho, gentil. Não é só isso. A mensagem do Espírito de Verdade, que vem, né, ela é muito maior, o seu alcance é muito, mas muito mais amplo do que nós possamos imaginar. O Espírito amai-vos não é para que nós nos amemos somente entre nós espíritas. Aí que está o grande equívoco que nós podemos cometer, mas que o Espírito de Verdade não cometeu. O amai-vos aqui é, sim, parte de nós espíritas, mas é para todo o planeta, para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Instruí-vos, este o segundo, o amor em primeiro lugar. Tanto é verdade que estou dizendo para os senhores que ele está falando aqui do Espiritismo, está falando do cristianismo, ou seja, do pensamento da ideia de Jesus. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. É aquela figura da árvore, né, que o pai plantou, né, e que nós nem sempre sabemos cultivá-la e por isso ela dá frutos às vezes que não são os esperados. Lá no capítulo 15, fora da caridade nossa salvação, Paulo, o apóstolo, tem um trechinho que nós selecionamos, no item 10 da Instrução dos Espíritos, que diz assim: olha que maravilha isso. Meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Em outras palavras, sois felizes por ter essa doutrina, né, para encaminhar os seus passos. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. O Espiritismo vem falar para todos nós da profundidade, da amorosidade, da fraternidade, do amor de Jesus para com todos nós. E nós espíritas, como temos o acesso à essência do cristianismo, porque aqui não tem o erro de ter ideias de outras pessoas, não, ela veio pura, né, diretamente das estrelas que caíram dos céus, né, como dizia lá João no seu Apocalipse. Então ela vem direto da espiritualidade superior. E nós temos a bênção de ter essa doutrina da maneira mais pura possível. Por isso, chama Paulo a nossa atenção de que nós devemos nos considerar felizes por isso. Aquele que pode, com razão, ou que pode ser com razão, aí vem um puxãozinho de orelha bem de levinho, né? Qualificado de espírito verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Por que um puxãozinho de orelha? Porque muitas vezes nós pensamos que já atingimos esse nível e não atingimos ainda. Aquele que pode ser com razão qualificado. Nem todos o que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Isso também nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o fato de sermos espíritas e frequentarmos uma instituição não faz de nós cristãos verdadeiros. O que nos faz ser cristãos verdadeiros é a maneira como nós aplicamos os ensinamentos colhidos na codificação. É isso que nos faz diferentes. Não é verdade? Por isso fica essa chamada de atenção, sim. O espírito que nele domina, na pessoa que se transformou, de modo mais completo a matéria, né? Se chegarmos a esse ponto, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem ou lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Quando nós tomamos o conhecimento da doutrina espírita e descobrimos essas potencialidades todas, agimos assim. Em suma, nós somos tocados no coração, pelo que inabalável se torna a nossa fé. Esse é o despertamento que o Espiritismo veio trazer para todos nós. Aquele que ele faz uma comparação interessante, um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, porque compreendemos, sabemos o que está sendo executado, ao passo que outros apenas ouvem sons. Não compreende a musicalidade, aspas, né? A poesia, a profundidade, a ciência, a beleza da codificação.
Aí vem aquela sentença que todos nós espíritas já conhecemos de muito tempo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Ou seja, muitos de nós não somos perfeitos, evidentemente que a maioria de nós não é perfeito, mas não é esse o ponto central. O ponto central é a tentativa que nós façamos, o esforço que nós façamos para que amanhã nós sejamos melhores do que somos hoje. Esse é o convite que a codificação toda tem para todos nós. Para que a gente caminhe para o nosso final, é breve mesmo, né? Nas sextas-feiras o tempo é reduzido, nós trouxemos um poema belíssimo que fala para todos nós espíritas. Chama-se Ser Espírita. O que é ser espírita? Já vem bem ao encontro da lâmina anterior, das recomendações do Espírito de Verdade e de Paulo, que está nas lâminas anteriores. Diz assim, ser espírita. Ser espírita é ser clemente. É ter alma de crente sempre voltada para o bem. É ensinar ao que erra e entre os atrasos da terra não fazer mal a ninguém. É sempre ter por divisa tudo que é nobre e suaviza o pranto, a dor, a aflição. E fazendo a caridade, evitar a orfandade, o abismo da perdição. É em Deus ter sempre crença profunda, sincera e imensa, consubstanciada na fé. É guardar bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. É perdoar a injúria, suavizar a penúria de quem já não tem um pão. É tornar-se complacente para o inimigo insolente, tendo por lema o perdão. Ser espírita é ser clemente, é ter alma de crente sempre voltada para o bem. É ensinar ao que erra, e entre os atrasos da terra não falar mal de ninguém. Esse poema, meus amigos, nós fizemos muitas pesquisas. Eu gosto muito de pesquisar para todo lado. E nós encontramos mais de uma autoria para esse poema. E ficamos assim, será que é desse, será que é daquele, será que é daquele outro? Essa preocupação, eu particularmente não tenho mais. Porque nós encontramos esse poema como sendo da lavra de Eurípides Barçanufo, de José Fuzeira, e de tradições e traduções espiritualistas. Sim, lá naqueles recantos espiritualistas mais distantes, onde a gente pensa que os benfeitores espirituais, né, com eles não se preocupam, eles se preocupam muito, sim. Então nós temos, sim, essas três possíveis origens, três possíveis fontes desse poema belíssimo que é Ser Espírita, né? Fica aí para a nossa reflexão de hoje, essa proposta de a gente pensar um pouco a respeito de qual a nossa obrigação, o nosso mérito também, por que não? Que tem mérito, sim. Nós somos aqueles que vamos ser cobrados, né, porque recebemos uma série de informações, e o mérito existe quando nós fazemos o nosso trabalho bem feito. Muito embora as críticas, né, as tentativas, muitas vezes, que todos os trabalhadores, não falando por nós somente, sofrem no desenvolvimento de suas obrigações, suas tarefas doutrinárias. Nós sabemos que não é fácil. Aliás, nunca foi dito que seria fácil, não é verdade? E fica aqui, então, esse alento, esse encorajamento para todos vocês que nos acompanham agora, que já estão ou que estarão vinculados a uma tarefa da divulgação do Espiritismo. Nesse período em que somos convidados a trazer o alento, o consolo, a esperança, né, multiplicar e instalar a fé no coração daquele que perdeu a esperança, a fé, porque as dificuldades sempre existiram, agora está um pouquinho mais complicado, nós sabemos, mas o nosso papel é esse, de sermos aqueles que seremos lembrados quando a dor bater a porta dos nossos irmãos. Que nós sejamos capazes de, bem e fielmente, retransmitir as informações que nos chegaram pela codificação, diretamente do Cristo e de seus prepostos, seus enviados, seus mensageiros. Essa é a mensagem que nós temos para hoje, meus amigos, e nós pedimos a Deus para que abençoe a todos nós, os nossos lares, e que as bênçãos de Deus e de Jesus nos alcancem onde quer que nós nos encontremos, aqui e em outras épocas também.
Que a nossa prece de agradecimento seja acolhida por Ti, Jesus, e que as Tuas bênçãos sejam de forma a beneficiar aqueles que estão internados, aqueles que estão adoentados, aqueles que estão passando pelas privações e pelas provações das enfermidades que assolam o nosso planeta nesse período. Abençoa todos eles, Senhor, abençoa todos nós e nos despede, Senhor, na Tua paz e no Teu amor. E quanto a todos os meus amigos que estão em casa, muito obrigado pela presença, pela assistência, né? E fiquemos todos com Deus. Muita paz e até uma outra oportunidade.